Para ser cuidador de idoso, ou melhor, para ser um bom cuidador de idoso, é preciso ter curso técnico ou uma formação mais avançada. O projeto de lei estabelece o ensino fundamental, mas uma coisa ninguém discute: para exercer a profissão é preciso, antes de tudo, ter vocação. Os cursos que capacitam o cuidador da pessoa idosa não estão ainda regulamentados. Não existe uma padronização e normas fixas sobre o conteúdo de horas mínimas obrigatórias para ele. Ao olhar, dá-nos a sensação que isso é um assunto que é uma terra de ninguém. Não é? Tudo pode e não se tem um princípio que regula isso. Esta formação já tem sido uma exigência do mercado de trabalho. Quando nós observamos, eu fiz uma consulta rigorosa nas ofertas dos cursos de cuidadores, há no Brasil cursos que contemplam a formação em 2 horas e outras chegam a 200 horas de formação. Então, nós temos um universo bastante amplo e tem curso que é oferecido pela internet. Nos preocupa muito isso, oferecendo, faça o curso de cuidador pela internet. E quando você analisa o conteúdo programático desses cursos, não existe uma uniformidade disso. Inclusive, alguns cursos ensinam até procedimentos que não são referentes à atuação do cuidador de idosos. Isso é uma preocupação, porque não se sabe que profissional é esse, o que nós vamos oferecer. Em 2010, nos postos do Cine, nós tivemos 21.342 pessoas que se ofereceram para trabalhar como cuidadores e a grande maioria delas com baixa escolaridade realmente. Captamos 2.244 vagas, conseguimos empregar 641 apenas, via rede oficial dos postos do Cine, né? Mas o diagnóstico mais expressivo que os nossos postos na rede do Cine, coordenada pelos estados e municípios, nos relatam é justamente a falta de oferta de qualificação profissional para essas pessoas que querem trabalhar nessas ocupações. Nós discutimos um pouco, a proposta aqui está de ensino fundamental, isso é para reflexão, para se pensar. Nós achamos que hoje em dia o país, com a evolução que tem e com a oferta que tem de educação, nós poderíamos pensar nesse profissional com o ensino médio. É lamentável, mas a gente pega pessoas de ensino fundamental que não sabem interpretar um texto. Hoje, o que nós temos? Uma população significativa que precisa desse profissional, nós não temos confiança que esse profissional está sendo bem preparado para isso e nós vivemos essa situação. Por isso, regulamentar e trazer princípios claros nesta regulamentação vai nos auxiliar. Aí eu falo também como secretária de Trabalho. Também está nessa proposta que a regulamentação tem que ser feita pelo MEC. O MEC faz ensino formal, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele faz qualificação profissional. E muitas qualificações profissionais têm sido feitas, inclusive hoje, na área do campo do cuidador do idoso. Aqui a gente vê na mesa tanto o pessoal que é da associação, tanto o Jorge, que é da associação, quanto os ministérios, eles colocam a questão de, tem que ser primeiro grau, tem que ser segundo grau. Uns oferecem corretamente, outros não. Como isso não está definido, porque nós precisamos, a lei ela vai ter que definir algumas coisas para a gente. A questão da nomenclatura, definir a carga horária, né? Definir onde ele pode atuar e onde ele não pode. A lei vai ter que dizer isso também, onde ele não pode. Porque, senão, daqui a pouco ele é contratado para uma coisa e está fazendo outro serviço também. Então, a lei, aí ele vai para a área da saúde e nós vamos ter problema com outros profissionais. E tem uma fala que me preocupa muito, que eu vou copiar do Dr. Matheus Papaléu, uma vez que eu estive em Brasília também. Ele menciona, antes de definirmos a escolaridade, vamos pensar em muitos brasileiros e brasileiras que hoje trabalham como cuidadores de idosos com excelência e que esse trabalho leva sustento para o seu lar. E que esses cuidadores de idosos que podem ficar excluídos dessa profissão ajudaram a construí-la. Eu compreendo que é muito importante, sim, que as pessoas voltem a estudar, aquelas que já estão, que dê oportunidade, que possa se aumentar o prazo, e incentivos para essas pessoas que têm escolaridade um pouco menor e não compreendem no projeto. Mas como mesmo profissionais da saúde, o trabalho do cuidador é tão importante, ao mesmo tempo tão simples, que muitas delas, mesmo sem ter essa escolaridade, exercem com qualidade o seu trabalho. Como resolver esse problema? Que eu já tinha pensado na expertise que as pessoas vão adquirindo, né?
E, ao mesmo tempo, como a gente gostaria também de qualificar a profissão, e isso tem a ver com a escolaridade. Agora, a sua fala foi mostrando uma coisa muito clara, que talvez não é só a parte técnica que a gente vai ter que ver no cuidador, porque um cuidador que é só técnico, talvez vai desempenhar metade do trabalho, porque a gente sabe que com o idoso, o carinho, e quando Vossa Excelência também falava, eu notava o carinho com que Vossa Excelência comentava e falou de sua avó que o criou, falou das suas companheiras de trabalho que também exercem a profissão, e eu fui pensando, puxa, ele deve ser um bom cuidador. Isso a gente não pode fazer exame para descobrir. Mas então a gente também não pode eliminar quem talvez não tenha, como Vossa Excelência teve a condição de fazer o curso, pela idade ou pelas possibilidades que apareceram, mas de pessoas, e aí as donas de casa que certamente poderiam exercer esse trabalho. É muito difícil encontrar alguém que não tenha que se relacionar com o idoso de alguma maneira, né? Nós nos relacionamos com as pessoas idosas permanentemente, até porque seremos idosos daqui a pouquinho, né? Então, esse é um tema que está na pauta do dia, e que bom, quero aqui parabenizar o senador Moca, parabenizar a senadora Marta, por ter nos oferecido esta oportunidade de trazer pessoas com tanta informação, com tanta competência, com tanta contribuição. Acho que esse projeto apresentado pelo senador Moca tem tudo para ser um projeto o mais perfeito possível, né, com a colaboração aí da relatora, né, da senadora Marta, após ouvir tantas falas importantes aqui. Acredito que é um dos projetos, senador Moca, parabenizando-o novamente, mais importantes que nós temos na casa. E está passando de mansinho, mas ele pode mudar a vida de milhões de cidadãos que hoje são desprezados. Eu gostaria realmente que a nossa iniciativa pudesse terminar num texto que realmente atendesse, que a gente não discriminasse as pessoas que estão, às vezes, cuidando, e eu me sensibilizei muito com o que ele falou, eu acho importante. Às vezes começa a qualificação, e a pessoa não tem a vocação para cuidar. Aí também não interessa. A pessoa mais qualificada, mas se ela não tiver carinho pela pessoa, se ela não tiver atenção com a pessoa, eu acho que de nada isso vai valer também. Então são coisas que me preocupam, e aí eu queria que vocês também refletissem que nós vamos fazer uma lei aqui, e você, doutora Marília, né? É uma lei que vai valer para esse país, e nós temos que pensar lá nos municípios pequenos e tal. Uma outra sugestão que eu quero dar para o projeto de lei, senadora, é que, de fato, o Ministério do Trabalho possa participar desse processo regulatório, porque, efetivamente, na ação de qualificação social e profissional, é competência muito mais do Ministério do Trabalho tratar desses assuntos do que o MEC, porque o MEC, efetivamente, ele regula o que ele mesmo colocou, funções, ocupações de nível técnico e tecnológico, que não é o caso que se discute aqui. É isso que nós desejamos, que os idosos brasileiros recebam tudo que eles têm direito, uma vez que estamos assegurados pela Constituição. O idoso é um sujeito de direito pleno, sim, até o último instante da sua vida, e muito bom estar aqui e participar dessa discussão que é urgente no Brasil, necessária, e parabéns, senador, parabéns, senadora, pela iniciativa. Mas eu só quero dizer aqui uma coisa, que nós tenhamos cuidadores, que nós nos preocupemos com a formação desses cuidadores, né, com a proposta que aqui se encontra de profissionalização dessa pessoa,